Olá, sou a professora Elaine Maier, do Grupo de Estudo de Didática da História, sou graduanda do curso de História pela UEPG e pós-graduanda do curso de História, Arte e Cultura. Minha formação inicial é no curso normal superior, com especialização em gestão escolar também pela UEPG. A presente pesquisa pretende elencar ao longo do seu desenvolvimento dados sobre o processo de formação do pensamento histórico em alunos do 6º ano do ensino fundamental e suas relações com o ensino de história, respondendo desta forma a seguinte questão: como os alunos do 6º ano do ensino fundamental representam e entendem o tempo histórico mediante o saber histórico? Sabe-se que as crianças, ao chegarem à segunda etapa do ensino fundamental, possuem a percepção do tempo vivido, sendo capazes de apontar antes e depois, dias, semanas e meses, e mesmo sequenciar etapas de um acontecimento. Para tanto, é necessário uma discussão teórica acerca dos conceitos históricos que norteiam todo esse processo, especialmente o conceito de tempo histórico. Desde a proposta curricular da disciplina de História para este nível de ensino, a ação do professor em sala e os resultados da aprendizagem de seus alunos. O ensino de História. O ensino de História é uma temática que vem sendo amplamente discutida e pesquisada nos últimos anos por boa parte das instituições superiores de ensino. Tendo em vista sua essencialidade enquanto parte do processo de formação do professor de História, tal temática também aqui vai ser evidenciada, com o intuito de nortear a pesquisa e considerando que o desenvolvimento do pensamento histórico é o seu objeto central, o qual fundamenta um olhar historiográfico do próprio ensino. Compreende-se que o ensino de história perpassa por vários sujeitos, alunos, professores, gestores, família, comunidade escolar, entre outros, dada a sua dimensão constitutiva. Tais sujeitos têm parcelas de influência entre si. Porém, dentre eles, é necessário que se privilegie a figura do aluno e a figura do professor. Do aluno, pelo fato de que, ao aprender a história, permite-se que ele se enxergue como parte de uma sociedade, responsável pelos seus atos e construtor do processo histórico. E do professor, que ao ensinar, inclui o aluno na história a partir do momento em que valoriza a realidade no qual ele está inserido. Assim como afirmam Schmitt e Cainelli, ensinar história pressupõe um trabalho constante e sistemático com as experiências do aluno no sentido de resgatá-las, tanto no individual quanto coletivamente, articulando-as com o conteúdo trabalhado em sala de aula. O ensino de história, portanto, tem papel fundamental para auxiliar os alunos a realizar uma leitura crítica desta realidade e tentar transformá-la se considerar necessário. De acordo com Marlene Cainelli, no final da década de 80, entre tantas mudanças historiográficas no Brasil, acontecem concomitantes a essas reformulações na forma de se ensinar história, que nesse período era extremamente reprodutivista. Começa-se a pensar o professor e o aluno como sujeitos do conhecimento e a escola como um espaço de produção de conhecimento, e não apenas como um lugar de disseminação de conhecimentos produzidos. Sabe-se que a disciplina de História tem sido vista pelos alunos, em muitos casos, como algo distante de sua realidade e sem utilidade, pois as metodologias até então aplicadas nas aulas levaram o ensino de História a compreendê-la como simples descrições de fatos históricos, por vezes desconectados de contextos maiores e sem aprofundamento teórico. Portanto, é essencial, especialmente na atualidade, que as discussões sobre o ensino de história permaneçam e sejam uma crescente não somente nos espaços acadêmicos, mas no chão da escola, no chão da educação básica, para que a disciplina possa finalmente ser vista por uma maioria como uma área que problematiza, que investiga, que reconstrói a realidade, e não apenas que reproduz discursos pré-estabelecidos. Sobre o conceito de tempo e a formação do pensamento histórico. Desde o primeiro momento em que o aluno adentra ao espaço escolar, independente de idade, ele traz consigo memórias de vivências pessoais que colaboram para a formação do seu pensamento histórico. Tais vivências, se trazidas para o âmbito da discussão e problematização, já é confirmado que serve como fonte para a construção do conhecimento histórico. Porém, como se dá ao longo do período escolar da criança, a formação do pensamento histórico, tendo em vista toda a sua complexidade de entendimento sobre a temporalidade histórica? De acordo com Simon, que respondendo a essa questão, pensar historicamente supõe a capacidade de identificar e de explicar permanências e rupturas entre o presente, passado e futuro. A capacidade de relacionar os acontecimentos e seus
estruturantes de longa, média e seus ritmos de mudança, capacidade de identificar simultaneidade de acontecimentos no tempo cronológico e capacidades de relacionar diferentes dimensões da vida social em contextos sociais. Nas ações políticas, a atualidade, a continuidade de elementos do passado, reforçando o diálogo passado-presente. Mesmo para nós, adultos, pensar sobre o que é o tempo e tentar explicar toda a sua complexidade é algo difícil. E para a criança que inicia seus estudos na área de história, essa é uma missão por demais abstrata. Para Reis, ele diz que a problemática é o tempo é um ser, o tempo é um movimento, é noção, é conceito, é categoria, é objetivo, é subjetivo, é único ou é plural, é infinito, puro devir ou também eternidade. Tem direção, é seta, é espiral, é linear, é reversível ou irreversível, é contínuo ou descontínuo. Também, como Dilma Scaldaferri coloca, a noção do tempo histórico social, aquele que as sociedades humanas imprimem à época em que vivem, relacionando com o seu passado e o seu futuro, um tempo de simultaneidade de mudanças e permanências. É por demais abstrato a compreensão infantil. No entanto, partindo do ponto de vista piagetiano, a construção da noção do conceito de tempo pela criança está intrinsecamente ligado à sua fase de desenvolvimento, bem como à sua vivência, sendo ela construída de forma progressiva, conforme passa de uma etapa onde o entendimento se faz de forma concreta e experimentada, para uma próxima etapa de entendimento abstrato. Não devemos desconsiderar o fato de que a forma como tal conceito ou noção foi trabalhada na educação infantil e nas séries iniciais influenciará ou não seus entendimentos sobre a temporalidade histórica nas séries finais do ensino fundamental. Ainda Dilma Scaldaferri coloca que a construção do conceito de tempo histórico e abstrato representa o ponto final da descontextualização dos instrumentos de mediação, quando a mente do adolescente opera com total independência do contexto concreto. Portanto, é necessário que haja, antes de tudo, um trabalho de aprendizagem caminhando para esse entendimento altamente generalizado. É preciso que as atividades escolares favoreçam a compreensão da noção de tempo em suas variadas dimensões, ou seja, o tempo natural cíclico, o tempo biológico, o tempo psicológico, o tempo cronológico, entre outros. Considerando como essencial trazer a experiência de vida do aluno para o contexto do ensino de história e fazendo com que ela perceba e crie consciência da historicidade de sua própria vivência, o professor, desta forma, estará dando início ao desenvolvimento do pensamento histórico, onde esse aluno, por consequência, desenvolverá o processo de formação de sua identidade, tanto individual como coletiva. Assim como a professora Marlene Cainelli afirma que o desenvolvimento do pensamento histórico se articula com o modo de pensar de cada criança a partir daquilo que lhe é significativo. Então, quem é o aluno do sexto ano? Os estudos realizados pela professora Marlene Cainelli na área do ensino de história vêm trazendo contribuições importantes para a atuação docente em todas as séries do ensino fundamental. Dentre eles, destaca-se a pesquisa sobre a construção do pensamento histórico nos alunos das séries iniciais, onde a autora tinha como um dos objetivos perceber como a criança elabora suposições sobre a história. Tomando por base algumas considerações trazidas no decorrer de tal pesquisa, propõe-se nesse momento estender essa visão que se tem sobre a criança que conclui a primeira etapa do ensino fundamental e aquela que adentra o ciclo das séries finais no sexto ano. Mas enfim, quem é esse aluno do sexto ano? O que esta série em especial traz no bojo de sua trajetória? Com o processo de municipalização de parte do ensino básico na década de 90, o Estado do Paraná passa por adequações em suas instituições escolares, onde antes se responsabilizava pelas 8 séries que formavam o então chamado primeiro grau, e as 3 séries seguintes, que compunham o segundo grau, deixa de ser sua responsabilidade os primeiros anos do agora ensino fundamental, antigas primeira a quarta série. Entre prós e contras, esse fato gerou modificações na esfera municipal, também que, por sua vez, precisou adequar espaços e construir novas escolas.
Nesse processo todo, o aluno que antes frequentava uma mesma escola passa a ter que, obrigatoriamente, transitar entre dois espaços escolares diferenciados. Somado a essa dificuldade de mudança de espaço, rotina escolar e proposta pedagógica, devemos considerar outros dois fatores. Primeiro, o fato da disciplina de História nas séries iniciais ser trabalhada pelo professor unidocente ou polivalente, ou seja, pelo não especialista, e nas séries finais ser trabalhada pelo licenciado em História. E por segundo, mas não menos importante, a chegada da puberdade. Estes e outros fatores que, porventura, forem elencados no decorrer dessa proposta de reflexão, poderão auxiliar na busca de respostas a essa problemática, a qual enxerga nesta série possíveis relações que possam interferir ou não com o ensino de História em todos os seus âmbitos. Por fim, agradeço e espero que essa pequena pesquisa, essa pequena reflexão possa contribuir um pouquinho com a prática dos professores de ensino fundamental aqui de Ponta Grossa. Obrigada.